A paz do Senhor, meus queridos. Estou aqui para mais uma investigação com vocês. Mas antes de começar a nossa investigação, nós vamos orar e agradecer a Deus. Deus amado, Pai querido, nós te agradecemos por mais um dia. Eu te agradeço por cada criança, Senhor, por cada vida que vai estar ouvindo a Tua Palavra. Que a Tua Palavra fique gravada em cada coração. Abre, Senhor, nosso coração para que possamos aprender e meditar, gravar a Tua Palavra. Em nome de Jesus, eu te peço e te agradeço. Amém. Então vamos lá, crianças, vamos começar a nossa investigação de hoje? Então vamos lá. Essa investigação é a investigação de número 5 e ela tem como tema limpeza profunda. Vamos ver quais são os objetivos dessa investigação? Aqui estão os objetivos. Primeiro objetivo: entender que o arrependimento e o perdão pelo sangue de Jesus são essenciais, né? Essencial para a minha vida e para a sua vida também. Outro objetivo: sentir necessidade de ter o coração puro. Eu e você temos a necessidade de ter o nosso coração puro. E o outro objetivo: arrepender-se e confessar os seus pecados. Vamos ver como que nós vamos fazer isso, de que forma nós vamos fazer isso. Então, crianças, nós temos aqui o nosso versículo-chave dessa investigação. E esse versículo, ele é o versículo-chave das investigações 5, 6 e 7, hein? Vocês vão ter que decorar esse versículo. Vamos lá? Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Esse versículo, esse salmo é o Salmo 5 e o versículo 8. Vamos repetir, crianças? Nós temos que aprender esse salmo. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. O episódio de hoje, ele vem falar sobre a limpeza na alma. Será que a gente consegue limpar a alma? Vocês estão vendo esses produtos de limpeza? Será que é com sabão, com detergente que a gente vai limpar a alma? Será? Vamos descobrir? Você já ficou muito triste alguma vez? Eu já fiquei. Você já viu algum adulto ficar triste e até chorar? Será que adulto chora? Mas quando um homem pode ficar triste e até chorar? Será que homem chora? Já me disseram que homem não chora. Será que isso é verdade? É claro que é verdade. Homem também chora. Homem também pode chorar. Por que homem chora? Pode chorar de dor, pode chorar de tristeza, por ter perdido alguém, um ente da família que faleceu, uma pessoa querida, né? Então o homem pode chorar também. Ele também pode chorar até mesmo se ele tiver cometido um ato que desagrada a Deus, se ele tiver cometido algum pecado. Vamos dar uma olhada onde é que a nossa lição de hoje está? Em 2 Samuel, capítulo 11, os versos de 2 a 6 e o versículo 15. Também em Salmo 51, os versículos 2, 7, 10, 12 a 13 e o 17. Então, o episódio de hoje, ele está escrito nesse texto bíblico. Vamos ler? Então vamos lá ler o nosso texto de hoje, 2 Samuel, capítulo 11 e os versos de 2 a 6. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu no terraço uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram:
Porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela e ele, se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu e enviou e fez-o saber a Davi. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: envia-me Urias o heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Agora o versículo 15. Escreveu uma carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e retirai-vos de detrás dele, para que seja ferido e morra. Você se lembra de Davi? Sim, o mesmo Davi que tocava a harpa lá para as ovelhas do pai dele, o mesmo Davi que venceu Golias, é o mesmo Davi que venceu várias batalhas. Só que dessa vez nós vamos contar uma outra história a respeito de Davi. Será que um homem tão valente como Davi pode chorar? Ele era valente e forte, lutou contra um Golias, um gigante, e venceu várias batalhas. Será que esse homem tão forte, ele chora? Vamos descobrir? Então vamos lá. Vamos para a pista de número 1. Foi o texto que nós acabamos de ler em 2 Samuel, capítulo 11, os versos de 2 a 6 e o versículo 15. O que acontece quando pecamos? Hein? O que vocês acham? O que acontece? Vamos ver lá esse texto que a gente estudou. Davi, ele era o rei de Israel e ele tinha muitas guerras para vencer e já tinha vencido muitas também, porque Deus o ajudou. Mas certa vez ele decidiu não ir para a guerra. O que ele fez? Ele resolveu ficar na casa dele, sem fazer nada. Aí uma tarde ele foi passear lá pelo terraço do palácio, ele estava lá na varanda dele, e ele viu lá de cima uma bela mulher e quis saber quem era. Os seus empregados o informaram que era Betseba, a esposa do soldado Urias. Mesmo sabendo que ela era casada, Davi mandou buscá-la para ficar com ele, como se fosse sua esposa. Ele não se importou com as leis de Deus, nem com o marido dela. Alguns dias depois, Betseba mandou avisar Davi que estava grávida. A gente leu isso no texto. Para resolver os seus problemas, o que foi que Davi fez? Ele resolveu colocar o marido dela na frente da batalha, para que ele morresse. Davi tentou solucionar seus problemas cometendo outros pecados. Ele tinha quebrado muitos mandamentos de Deus. Davi cobiçou a mulher de Urias. Olha só, já foi um pecado da cobiça. Cometeu o adultério, porque ele ficou com ela e ela já era casada. E também ele foi culpado pela morte do marido da Betseba, porque ele mandou Urias lá para a batalha, lá para frente, que era justamente para ele morrer mais rápido. E foi o que aconteceu. Então, ele tentou resolver os problemas dele com outros pecados, cometendo mais pecados. Só que tem uma coisa que Davi esqueceu. Vocês sabem o que foi? Sim, crianças, vocês sabem o que foi que Davi esqueceu? Davi esqueceu que Deus, ele tudo vê e ele tudo sabe. Será que Deus estava contente com o que Davi estava fazendo? Com todos esses pecados, um atrás do outro para tentar resolver? Deus, ele não se agrada do nosso pecado e também não se agradou do pecado de Davi. Davi acreditava que pelo fato dele ter casado com a Betseba, já tinha resolvido tudo. Mas não é assim, não é desse jeito. Deus, ele não se agrada do nosso pecado. É muito difícil, crianças, a gente aceitar que está errado, né? É mais fácil a gente colocar a culpa em outras pessoas. Só que não é dessa forma, para ele nos perdoar, né? Então vamos ver o que foi que aconteceu com Davi. Olha, agora nós vamos para a pista 2. Está lá em
Salmo 51, os versos 2 a 17 e 1 João 1, 9. Então, o que acontece quando nós nos arrependemos? Vamos ver o que aconteceu com Davi. Bom, Deus não estava nem um pouquinho satisfeito com o que Davi estava fazendo. E aí o que aconteceu? Ele mandou o profeta Natan ir lá com Davi e falar para ele que ele não estava feliz com as atitudes de Davi. Agora imaginem só, Natan era um profeta e ele tinha que ir repreender o rei. Mas ele foi corajoso, ele obedeceu a ordem de Deus e foi lá conversar com o rei Davi. Quando ele chegou lá, ele contou para Davi o que Deus tinha falado para ele e que Deus não estava satisfeito com o que ele estava fazendo. Então Davi se arrependeu e ficou muito triste e chorou arrependido de todas as coisas que ele tinha feito. E nisso ele escreve o Salmo 51. E Davi, ele não ficou somente no pedido de perdão. Além dele se arrepender, pedir perdão para Deus, Davi também queria que Deus enchesse sua mente de desejos bons, puros e que suas atitudes fossem diferentes para agradar a Deus. No Salmo 51, ele fala do arrependimento dele. Olha só, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então Davi estava pedindo perdão para Deus purificar a vida dele, para que ele se tornasse limpo. E depois, lá no versículo 10, ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi não queria só o perdão, ele queria ficar também diferente. Ele queria uma mente limpa, uma mente mudada, para que ele pudesse se sentir melhor. Davi, ele ficou tão triste, mas tão triste com o comportamento que ele teve, que ele pediu para Deus que desse novamente a alegria da salvação. Vamos ver lá no Salmo 51 e o verso 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então Davi queria novamente a alegria da salvação, depois dele ter se entristecido, arrependido, chorado, pedindo perdão para Deus. Ele ainda pediu que Deus também desse a alegria da salvação novamente para a vida dele, porque ele queria voltar a ficar feliz e que ele também iria ajudar outras pessoas a serem salvas. Davi, ele descobriu que arrependimento e humildade são atitudes que mais agradam a Deus. Vamos ver lá no versículo 17, olha: sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Então é isso que Deus se agrada, de um coração contrito, quebrantado, humilhado, arrependido. Deus, ele se agrada quando nós nos arrependemos. Ele não se agrada do nosso pecado, mas ele se agrada quando nós nos arrependemos de coração e pedimos perdão para ele. Você também tem que estar sempre alerta, pedindo ajuda de Deus para conseguir se livrar dos pecados. Sempre alerta, a gente não pode se descuidar em momento algum, porque por qualquer motivo a gente pode estar pecando e Deus não se agrada, mas ele se agrada quando nós nos humilhamos diante da presença dele e pedimos perdão do nosso pecado. Deus ainda hoje usa pessoas, assim como ele usou o profeta Natan, ele hoje ainda usa pessoas para nos ajudar a reconhecer os nossos erros. Nenhum pecado é tão grave que Deus não possa perdoar, e nenhuma atitude é suficiente boa para perdoar o seu pecado.
Só o sangue de Jesus nos limpa de todo pecado. Deus jamais aceitará suas boas ações se não houver um coração arrependido. Não adianta você fazer, eu vou ser boazinha, eu vou ajudar as pessoas carentes, eu vou ajudar uma senhora idosa, eu vou fazer isso e Deus ele vai me perdoar. Não são só as atitudes. Você tem que ter um coração arrependido e humilhado diante da presença de Deus. Então, peça ao Senhor que ajude você a vencer as tentações, a dizer não ao pecado e andar nos caminhos que agradam a Deus. Quando você for tentado, lembre-se que todo pecado insulta a Deus, machuca quem pecou e também as outras pessoas. Por isso a gente tem que pedir ajuda do Senhor, sempre orando, pedindo para que Ele nos ajude a não pecar, a andar no caminho reto. Mas se a gente pecar, que a gente possa se arrepender do nosso pecado, pedir perdão e voltar, assim como Davi fez, se arrependeu e pediu para Deus dar novamente a alegria da salvação para ele. E assim nós encerramos a investigação de hoje, sabendo que Deus se alegra quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, né? Se nós pecarmos, nós podemos pedir perdão e Deus ele vai nos perdoar e nos dá a alegria novamente da salvação, assim como ele deu para Davi. Criança, então vamos orar, vamos agradecer a Deus e pedir para que Ele nos ajude, como a oração do Pai Nosso, né? Que a gente diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E é isso que nós temos que pedir para Deus, para Ele nos livrar do mal, para Ele não deixar a gente cair em tentação. O ideal é a gente não dar esse passo, é a gente não pecar. Mas se nós pecarmos, se nós nos arrependermos, Deus ele nos perdoa. Vamos orar, crianças? Deus querido, nós te agradecemos por essa lição, que a Tua palavra fique gravada, Senhor, em nosso coração. Nos guarda, nos protege de todo mal. Senhor, como a Tua palavra diz na oração do Pai Nosso, não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo mal, Senhor, mas se nós pecarmos, que o Teu Espírito Santo toque o nosso coração, para que nós possamos nos arrepender, nos humilhar diante da Tua presença e receber de Ti o perdão, e que o sangue de Jesus venha nos purificar e renova em nós, Senhor, a alegria da salvação. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém.